Então nós começamos com a mesa 1, Capitalismo e Psicanálise. Bom, nós teremos 5 apresentações. A primeira apresentação eu vou falar de todos e depois eu chamo um a um. A primeira será a lógica do terror, comentário sobre a palestra Novo Mal Vem de Mais Longe. Nosso Mal. Nossa. É bom que a gente soubesse mais um mal. É uma data propícia para um novo mal. Diallo Badiou, Fernando Fagundes Ribeiro, ele é da UF, do SEI do Rio de Janeiro. Ele é professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal Fluminense, membro do SEI do Rio. O segundo trabalho será A Guerra Verde e Amarelo, de Aline Martins, da USP, membro do Laboratório de Psicanálise e Sociedade, né, orientanda da professora Miriam Debier. Ela é doutoranda no Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da USP, pesquisadora no Laboratório Psicanálise e Sociedade da USP, no Núcleo de Psicanálise e Política da PUC São Paulo, professora da Faculdade Anhanguera e produtora da série Psicanálise e Política do site PCBR. Em seguida teremos o Mal-Estar da Democracia, do Ivo Estevam. O Ivo é psicanalista, professor da Escola de Arte, Ciência e Humanidade da USP, membro do Laboratório de Psicanálise e Sociedade e Núcleo de Psicanálise e Política e membro do Fórum do Campo Lacaniano. Depois teremos a condição ontológica do excesso, mais-valia e mais gozar, trabalho de Lilian Clementoni, Lilian, é isso? Do SEI, e do Daniel Alves Teixeira, também do SEI São Paulo, ambos. O Daniel é formado em Direito pela USP, secretário-geral do SEI de São Paulo e membro do corpo editorial do site Lavra Palavra. A Lilian é membro do SEI São Paulo, psicanalista, tem mestrado em Psicanálise e Psicologia Social pela PUC São Paulo. Então eu convido agora a falar o professor Fernando sobre o seu trabalho, por favor. Eu sou a Priscila. Obrigado, Priscila. Todos que estão aqui, companheiros do SEI, é um grande prazer, né, estarmos juntos para discutir tantos temas importantes num contexto também muito, né, sério da vida nacional, inclusive. Bem, o meu trabalho vem é uma análise uma apresentação, uma tentativa de comentário breve de uma palestra que depois se transformou em livro, de Alain Badiou, né, filósofo francês contemporâneo, muito importante. E é um texto, uma palestra que ele pronunciou uma semana depois dos atentados de Paris, da segunda onda de atentados, né, ainda mais grave. E é uma tentativa de interpretação, né, desse fenômeno do terror, né, partindo de uma premissa que me parece fundamental, orientadora, que é de não perceber esse evento segundo a lógica do bárbaro versus o civilizado, né? Como se nós, obviamente, o Ocidente civilizado, fosse ameaçado por uma tradição resistente ao modernismo, ao capitalismo. Não, ele vai tentar mostrar, né, através de uma análise, o quanto esse fenômeno do terror é derivado das condições do capitalismo contemporâneo, né, que encontrou desde os anos 80 um grande impulso, uma grande retomada, né. Ele tem essa ideia de que durante o século XX os impulsos primitivos do capitalismo teriam sido limitados, né, para uma espécie de uma alternativa historicamente existente do comunismo, né, que fazia uma espécie de fronteira, né, de limite. E a partir da queda do comunismo, do fracasso do comunismo historicamente existente, esses impulsos seriam retomados, né, expandidos em escala planetária. Essa seria a nossa situação contemporânea, né, do triunfo do capitalismo global, né, juntamente
com a falência ou enfraquecimento dos estados, e além de novas formas de imperialismo, um pouco diferente do século XIX, né, que não estava tão baseado nos estados, mas hoje as firmas, né, seriam as firmas, as empresas que empreenderiam, né, essa dominação, esse novo imperialismo. Bem, ele vai discutir isso segundo uma metodologia que parte de uma perspectiva global para chegar no evento local do terrorismo, do ato terrorista, e posteriormente vai tentar apresentar soluções, perspectivas práticas, né, de sair dessa solução, dessa situação em que nós nos enredamos. E que me parece passa necessariamente por uma reativação do comunismo, né, de uma atualização do comunismo em moldes também diferentes, né? Ele também tem críticas ao comunismo dos estados socialistas. O Badiou enfatiza muito que a proposta comunista não pode vingar ainda comprometida com a estrutura do Estado, né? Ele marca muito essa necessidade da gente pensar a política para além do Estado. Isso é um ponto dele muito importante também. Bem, como eu falei, a análise parte, tem que ficar bem de olho na hora aí, muita coisa, né? Parte dessa situação global, com essas características que eu já enumerei, né? Triunfo do capitalismo global, falência dos estados, novas formas de imperialismo. Depois ele passa para uma análise do efeito sobre as populações, né? Aí se encaixa aí o gráfico que atrás de mim, que vocês podem examinar, né? A grande desigualdade, né? Seria o grande sintoma desse triunfo do capitalismo, seria uma desigualdade social não só imensa, como tendendo a crescer cada vez mais, né? Pela própria lógica desse modo de produção, né? Isso é acompanhado de uma exclusão, né, dos indivíduos marginalizados, né, que não, do processo de produção e consumo, que parece ser a lei do mundo hoje, né? Você só é alguma coisa na medida em que você ou está consumindo ou está trabalhando, né? Se apresenta como força de trabalho. É a nossa situação. E quem está fora desse circuito está excluído, né? E vai ser uma espécie de estofo, né, de matéria-prima para o terrorismo, né, que vai se apropriar desse contingente de pessoas sem horizonte, né? Na França isso é muito notável, principalmente com o processo que ocorreu ao longo do século XX, de uma industrialização no pós-guerra, que levou a França, inclusive, a estimular a imigração, né? Essas pessoas foram para lá, da África, do Marrocos, né? O próprio Badiou, né, marroquino. E depois, uma dinâmica interna do próprio capitalismo, né? Essas empresas elas vão buscar uma mão de obra nas periferias e vão, de algum modo, abandonar a França, né? E o que vai acontecer? Vai restar lá um contingente, né, de pessoas, de famílias, com os seus filhos, com os filhos dos seus filhos, numa situação de total assim, desamparo mesmo, né, de ausência de horizonte, de exclusão desse circuito aí, da produção e do consumo. Isso, paralelamente a isso, a gente não assiste também uma outra característica, né, dos efeitos sobre as populações do triunfo do capitalismo globalizado, uma manutenção das horas de trabalho, né, o trabalho cada vez mais, né, duro e tal. Isso não mudou. Há também um zoneamento do espaço geográfico, que muitas vezes é abandonado pelo Estado, né? A gente tem aqui no Brasil a situação do tráfico, né, que me parece análoga a essa que ele menciona, do terrorismo, da expansão do terrorismo, dos grupos terroristas, do Daesh em particular, né, que ele analisa, né? E fala também da apropriação ideológica do discurso religioso, seria uma outra característica dos efeitos sobre as populações, né? Essa dimensão de uma religiosidade apropriada
ideologicamente combinada também com o capitalismo, né, que aparentemente seria, a gente pega lá o cristianismo, a sociologia da pobreza, né, parece muito contrastante com a maneira como o discurso religioso se estrutura hoje, né, onde há uma combinação, né, com aspectos os mais assim, ligados ao capital. Bem, ele vai depois falar das subjetividades reativas. Então a análise vai nesse nível quase clínico aí, né? Ele vai tentar estudar, ele vai caracterizar 3 subjetividades fundamentais que surgem nesse contexto. A subjetividade ocidental, arrogante das suas conquistas, mas por outro lado temerosa, né? Já que eu tenho tanto, o outro não tem nada, ele vem aqui, ele vai me roubar, né? Então há esse dualismo, né? Essa dualidade neurótica, né? De uma arrogância do vitorioso, mas ao mesmo tempo do medo, né? De perder, né? o seu poder, as suas posses. A outra subjetividade é a subjetividade com desejo de Ocidente, aquela que migra, por exemplo, né, para a Europa, ou que busca, né, esses lugares onde é dito para elas que a vida é possível, né? E a subjetividade nihilista, que eu acho que é onde ele encaixa os terroristas, que são aquelas que diz frustradas, né, que teriam um desejo secreto de Ocidente, mas veem isso negado, isso impossibilitado e acabam se revoltando e praticando o ódio, né, a tudo que é ocidental, fortalecido por uma ideologia religiosa que para ele é um verniz. O Badiou também insiste muito nisso, de que a religião não é a questão importante aí, né? Assim como na França de Franco, a religião católica serviu de verniz ideológico para o fascismo, hoje a gente assistiria a isso no caso do Islã, né? Não é um problema interno necessariamente vinculado ao Islã, mas é um discurso religioso que se apropria, né, para uma finalidade, o que é apropriado para uma finalidade fascista. Esse fascismo contemporâneo, o outro ponto, ele assume uma linguagem identitária que mistura heroísmo sacrificial e satisfação ocidental, né? Há uma certa fascinação pelos carros, né? E uma série pelas armas, né? Coisas até técnicas, né, que o Ocidente produz, misturado com uma ideologia, né, de entrega da própria vida, né? Da vida que não conta para nada. Isso ele vê o quanto eles subjetivaram essa ideia, né, de que eles estão fora do circuito da produção e, portanto, eles não valem nada, né? É como se eles, apesar de tudo, aceitassem isso, né? Então, se a minha vida não vale nada, se eu não sou nada, eu posso morrer, posso levar um monte de gente comigo. Agora seria algo que eles teriam assumido, né, da ideologia, inclusive capitalista, né? Se eu não faço parte do circuito do consumo, então eu não sou nada, né? Então eu posso expor minha vida e tal. Então há uma análise vai um pouco nesse sentido, de mostrar que eles não são, né, alguma coisa totalmente de fora. Inclusive muitos membros do ISIS, vocês sabem, né, são da Europa, né, da Bélgica, são cooptados entre os europeus. Então não se trata mais dessa oposição entre Ocidente e Oriente. E a análise, do ponto de vista clínico, aí vai nessa direção de tentar perceber um certo desejo ali de Ocidente na base dos próprios terroristas, né, malgrado a agressividade aparente para com os valores ocidentais. Eu me lembro do Zizek, que também fala disso, né, sobre os atentados, sobre as torres gêmeas, né, que um dia antes parece que os terroristas estavam no shopping, né, fazendo compras, né, então eles foram filmados, né. Então é como se o ato terrorista não viesse de uma grande certeza, de uma grande convicção religiosa, mas de um momento exatamente onde essa convicção titubeia, né, e não suportando a divisão subjetiva, então, é porque eles estavam acreditando pouco, né? Não que eles estavam acreditando muito, né? Que eles cometeram os atos terroristas.
O próprio Zizek fala, se eles acreditassem mesmo na religião, eles iam saber que os pobres ocidentais iam para o inferno depois. Não tinham que se preocupar tanto em matá-los aqui agora, né? Bom, então, há esse tipo de análise. Ele depois parte para a situação da França, né? Fala dessas questões dos imigrantes, fala de quanto a França hoje já está um pouco dissolvida, né? É difícil falar de uma identidade francesa na prática, né? Malgrado da tentativa da direita, da Frente Nacional, de retomar, né? Há uma política que vai nesse sentido, a política fascista conservadora vai no sentido de recuperar uma identidade nacional. E os imigrantes passam a ser o grande inimigo, né? Vamos dizer assim, né? Essa lógica da identidade funciona nesses termos. A gente elegeu um inimigo externo, né? Ela sempre se desloca do problema central, que é o problema do capitalismo. Há uma grande, né, silêncio tácito, um pacto tácito entre o fascismo e o capitalismo, né, nos dias contemporâneos, né, eles não colocam isso em pauta, né? A questão é sempre a diferença, né? E não a contradição econômica. Bem, então, fechando isso aí, ele vai tentar apresentar o que seriam as condições de uma política de emancipação no mundo contemporâneo. Isso é um trabalho que está sendo desenvolvido, eu já vi vários textos, ele aponta para cá, aponta para lá. Nessa palestra ele vai destacar 3 aspectos, né? Primeiro, o internacionalismo, a necessidade de, para combater o capitalismo globalizado, nós produzirmos também uma resistência globalizada, romper também com a fronteira entre as nações, né? Não ficar pensando em termos de Brasil versus Estados Unidos, ou França versus África. Não, a luta, há uma divisão lá, aqui, né? E a gente tem que saber quem são os nossos amigos e inimigos em toda parte. Ou seja, abandonar o paradigma da nação na luta política. Uma abertura para o outro, que pode ser aquilo que se realizou, por exemplo, em maio de 68, que ele tanto retoma, né, e que agora vai fazer 50 anos, né, daqui a 2 anos, essa ideia de um evento. Por que maio de 68 foi um evento político? Porque ali se deu essa aproximação, né, dos intelectuais com os operários, com, né, os estudantes, essa aproximação de grupos que costumeiramente não conversam, né? Isso gera novas ideias políticas, né? A gente tem que apostar nisso, conseguir conversar com outros grupos sociais. Essa aproximação me parece que é algo que colocou como fundamental da ação política contemporânea de esquerda, principalmente, né? E desinteressar-se pelo Estado. Então, 3 características: internacionalismo, abertura para o outro e um desinteresse pelo Estado. Finalizando aqui, tentando fechar no tempinho, sendo certinho, a ausência, a razão, a lógica do terror derivaria, no limite, né, de uma ausência do fascismo contemporâneo. Ela deriva da ausência de uma política de emancipação. É isso que cria o fascismo, o banditismo, as alucinações religiosas, né? O nosso mal vem de mais longe. É uma frase da Pedra de Racine, né, que se envergonha, se culpabiliza pelo seu desejo, né, pelo jovem, e diz que o nosso mal vem de mais longe. Ele vai dizer que o nosso mal, estou retomando, né, parafraseando isso aí, ele vai dizer que o nosso mal vem do fracasso histórico do comunismo dos anos 80, né, e da vaga neoliberal que assolou o planeta. E hoje a gente está colhendo os frutos disso na violência urbana, né? A gente está falando do terrorismo na França, mas eu me remeto com certa facilidade ao que se passa no Rio, né? Com o extermínio das favelas, da população pobre, né? Então como fazer para mudar isso, né? Trabalho de base, me parece, né? E transformação das nossas subjetivas profundas, né, da nossa relação com o estado de coisas. Obrigado, sim. Depois a gente pode debater. Obrigada, Fernando. Então, ouvimos agora o Ivan,
Não, desculpa, Aline. Sim. Bom, primeiro, muito prazer, né? E já vou agradecer pela paciência de antemão. Eu vou ler, vai ser um pouquinho chato, mas acho que é a maneira com que eu consigo me organizar melhor, né? O título da minha apresentação é Guerra Verde e Amarela. Quando falamos em guerra, certamente uma sirene começa a tocar em cada um de nós com um aviso de fuga ou luta. Essa experiência avassaladoramente violenta faz parte da história de todos os países do mundo. E apesar de não vermos sangue e bombas aqui hoje no Brasil, ela continua a ter efeitos. Para Bobbio, filósofo político, historiador, escritor e senador vitalício italiano, a guerra é um processo judicial em que o mal maior, derrota, é infligido não a quem tem mais direito, mas a quem tem mais força, do que se verifica a situação em que não mais a força está a serviço do direito, mas o direito acaba por estar a serviço da força. Em síntese, em determinado processo judicial, é instituído um escopo de fazer vencer quem tem razão. Mas o resultado da guerra é justamente o oposto, é dar razão a quem vence. Qualquer semelhança com o nosso momento é mera coincidência. Um dos teóricos mais importantes sobre a guerra foi Clausewitz. Esse militar lança sua grande obra da guerra, na qual defende que a guerra nada mais é do que um duelo em grande escala. Todas elas possuem um cálculo implícito ou explícito sobre a política, estratégia, tática e materiais disponíveis. De acordo com o estrategista, a política consiste nas decisões de como usar a guerra para viabilizar o alcance dos objetivos. Já a tática comporta as considerações relativas ao emprego do meio para os propósitos do enfrentamento. O uso sucessivo e simultâneo da força, o modo de combate cerrado ou à distância e o timing da conversão de um ato destrutivo em ato decisivo. A estratégia seria a série de considerações e decisões relativas ao emprego dos enfrentamentos para a produção de propósitos específicos de uma determinada guerra. Por fim, os materiais representam todo o bem físico disponível desde os suprimentos até armas. Assim, para esse teórico, a guerra sempre tem um objetivo a ser perseguido, chamado de política. Então, para esse autor, né, citando Clausewitz, gente, confia, vai ter alguma coisa a ver depois, tá? Não é só teoria, não. A guerra não é meramente um ato de política, mas um verdadeiro instrumento político, uma continuação das relações políticas realizadas com outros meios. O que continua sendo peculiar na guerra é simplesmente a natureza peculiar de seus meios. A guerra, de uma maneira geral, e o comandante, em qualquer ocasião específica, tem o direito de exigir que o rumo e os desígnios da política não sejam incompatíveis com esses meios. Vocês devem estar se perguntando por que falar de guerra, falar de estratégia de guerra hoje, né? Sempre me pergunto se não é um excesso excêntrico retomar a teoria que colocou milhares de pessoas em combate, gerando cerca de 10 milhões de mortos na Primeira Guerra e 60 milhões na Segunda. A questão é que, quando falamos dessa guerra, é possível visualizar o número de vencedores e vencidos, né? O objetivo é mais visível, já que produz cheiro, tem cor, faz barulho. Mas a guerra, por mais paradoxal que isso pareça, não se representa apenas através de combates armados totais. A guerra e política estão interligadas de maneira tão intrínseca que é ingênuo, além de impossível tentar separá-las. Aqui chegamos a um ponto em que eu queria. Michel Foucault inverte a tese do Clausewitz, dizendo que a política é a guerra continuada por outros meios. Essa inversão parece não mudar nada, mas muda tudo. Significa que a política, tal como a temos hoje, as leis, a estrutura de governo, o Congresso, a maneira de se eleger, todo o sistema jurídico, são produtos de guerras enfrentadas no passado. Ou seja, que a construção da política de um país, seus dirigentes, suas leis, foram construídas no passado como consequências de guerras na qual seus vencedores impuseram uma estrutura que os beneficiasse em detrimento dos perdedores. E até hoje é essa estrutura que é sustentada através da política e da sociedade tal qual a conhecemos. Este processo, nada ingênuo, Michel Foucault chama de racismo de Estado. E com ele entendemos o que significa a política como continuação da guerra.
surgindo de antemão dos vencedores em forma de leis que irão reger o país. Suas armas de propagação se fazem pelo judiciário e pelo discurso, que atinge todos os que estão submersos na cultura através da linguagem. Como disse Freud em sua carta a Einstein, no texto que ficou conhecido como Por que a Guerra, a lei é a força de uma comunidade, ainda a violência pronta a se voltar contra qualquer indivíduo que lhes opõe. Funciona pelos mesmos métodos e persegue os mesmos objetivos. A única diferença real reside no fato de que aquilo que prevalece não é mais violência de um indivíduo, mas a violência da comunidade. Na primeira vez que usei essa chave teórica para entender por que os jovens traficantes chamavam o que eles vivem nos morros das favelas do Brasil de guerra do tráfico, compreendi depois de 2 anos de estudo que não reconhecer que um índice de 20,4 óbitos por dia em 10 mil habitantes, índice maior do que países que estiveram e estão em guerra, como Palestina, Golfo, Iraque, Chechênia, Angola, Moçambique, sendo a maior parte desses mortos jovens negros de periferia, já é parte da guerra. Agora proponho usarmos essa ajuda teórica para ler essa bagunça política que estamos vivendo. A estratégia de convencimento da população para aderir a um projeto de governo, e não outro, é construída de acordo com táticas pré-definidas, que estão ou não estão previstas no jogo eleitoral. Elas serão possíveis dependendo dos meios disponíveis para cada lado através das eleições. Pensada como um momento de guerra instituída com meios não bélicos, mas ainda assim violentos. Nesta guerra, pelo que vimos até agora, cabem táticas de duelo argumentativo televisionado, rapto de informações sobre o passado pessoal dos líderes de cada lado e de suas famílias, explosão de escândalo para deslegitimar o oponente, construção de projetos para o futuro para beneficiar determinados grupos que podem financiar a guerra com seu voto, ou mais que isso, convocar os seguidores para militar ou lutar ao seu lado e irem para as trincheiras abatendo ou convencendo os oponentes com discussões em bares, passeatas, textos no Facebook, etc. Estratégias jurídicas para aniquilar o oponente, difamação pública, apelo internacional. Tudo isso para um objetivo final, ou uma grande meta, ou se manter ou retomar o poder, dependendo do que lado você está na luta. Quando passamos da era das guerras totais e bélicas para guerras políticas, não é mais permitido exterminar fisicamente o oponente e seus seguidores, embora em alguns lugares ainda vejamos isto. A democracia obriga-os a conviverem, apesar de estarem se degladiando com palavras. Entretanto, é de conhecimento geral que quem ganha a guerra faz novas leis que beneficiam seu grupo, impõe uma cultura e uma língua como forma de dominação do outro e levam seu oponente à forca em praça pública. Né? Que já vemos acontecer em nosso governo de maneira simbólica. O problema é muito maior que uma caça às bruxas mediana. É uma questão de estrutura governamental. Temos uma estrutura política construída com um arsenal de uma classe que não aceitará perder seu castelo. Para Foucault, vivemos em uma batalha constante de todos contra todos, mas não como conflitos binários, e sim como lutas pontuais e disseminadas, marcadas por resistências locais e heterogêneas que a dominação e a lógica binária da guerra não conseguem aprender. Desse modo, não se trata de uma grande guerra, mas de múltiplas e constantes guerras sendo travadas, tanto no âmbito político como nos inúmeros âmbitos pessoais, e que foram os modos de subjetivação do ser humano em nossa cultura. Nesse sentido, a guerra que interessa ser estudada é o processo histórico da guerra das raças, que por sua vez irá desembocar no que nos interessa verdadeiramente aqui, o racismo de Estado. Trazendo para o contexto brasileiro, acrescentamos as particularidades de nossa história da colonização, a questão da origem das relações de escravidão e desigualdade e de gênero que perduram amparadas por estratégias de desqualificação subjetiva da população à margem do consumo. Foucault desenvolve 2 hipóteses principais durante esse curso, em defesa da sociedade. Uma é a de que o mecanismo do poder é fundamental e essencialmente a repressão, e a outra, como já foi dito anteriormente, é que o poder e a política são a guerra continuada por outros meios. Essa inversão entende que a política é a sanção e a continuação do equilíbrio de forças da guerra. Dessa hipótese, derivam-se 3 significados preciosos.
O primeiro diz que as relações de poder têm como base uma relação de forças estabelecida em dado momento histórico da guerra, e que o poder político tem como função, cito Foucault, reinserir perpetuamente essa relação de força mediante uma espécie de guerra silenciosa e de reinseri-la nas instituições, nas desigualdades econômicas, na linguagem e até nos corpos de uns e de outros. O segundo significado, né, e agora eu não estou citando mais, é que, mesmo quando se contam histórias de paz, é de guerra, em última instância, que se fala. Cito de novo. No interior dessa paz civil, as lutas políticas, os enfrentamentos a propósito do poder, com o poder, pelo poder, as modificações das relações de força, tudo isso num sistema político deveria ser interpretado apenas como as continuações da guerra. E o terceiro e último significado afirma que essa guerra continuada, ou seja, essa prova de forças, só terá fim com o fim da política em uma batalha derradeira. Sendo assim, é possível identificar dois grandes sistemas de análise do poder, os quais Foucault coloca como opostos. Um é o sistema contrato-opressão, e o outro é o sistema guerra-repressão. O primeiro seria o sistema de soberania que articula o poder em torno do direito original. O segundo seria o emprego da repressão no sistema de pseudo-paz, dado por uma guerra contínua, ou seja, uma relação de forças perpétua. Nem a lei, nem o direito, nem a estrutura do Estado, tal como a conhecemos, nascem da natureza. Elas nascem, sim, de batalhas e de armas dos vencedores. Portanto, para o Foucault, cito de novo, a lei não é pacificação, pois, sob a lei, a guerra continua a fazer estragos no interior de todos os mecanismos de poder, mesmo os mais regulares. A guerra é o motor das instituições e da ordem. A paz, na menor de suas engrenagens, faz surdamente a guerra. Em outras palavras, cumpre decifrar a guerra sob a paz. A guerra é cifra mesma da paz. Portanto, estamos em guerra uns contra os outros. Uma frente de batalha perpassa a sociedade inteira, contínua e permanece continuamente. Uma estrutura binária perpassa a sociedade. Assim, aquele que faz valer, agora não cito mais, né? Assim, aquele que faz valer os seus direitos está tratando dos direitos conquistados nessa guerra, direitos marcados por uma relação de propriedade, de conquistas e de vitórias, direitos de uma raça, conquistados sobre outra. Nesse contexto, cito de novo, a lei aparece como uma realidade de dupla face, triunfo de uns, submissão de outros. Assim, podemos nos perguntar, no lugar de por que a guerra, por que a paz? Bobbio define duas formas de paz, uma negativa, com a ausência de violência pessoal, e outra positiva, com a ausência de violência estrutural. Segundo ele, cito, esta última é a violência que as instituições de dominação exercem sobre os dominados, e no seu conceito entram a injustiça social, a desigualdade entre ricos e pobres, entre poderosos e não poderosos, a exploração capitalista, o imperialismo e etc. Sendo assim, considerar a paz como ausência de violência não é o suficiente. É preciso preservar a ética no lugar de proteger o conceito. Bobbio continua nos contribuindo, né? Ao ocupar-se da justiça social, eles continuam a ocupar-se do problema da paz, desde que por paz se entenda não mais apenas aquela como foi entendida durante séculos, mas a justiça social, procurando desse modo cobrir uma real reviravolta nas suas pesquisas com uma acrobacia terminológica. E aí, fim da citação. Finalmente, podemos entender que, nesse momento no Brasil, a paz foi quebrada. A justiça foi obrigada a mostrar a que veio. Cabe a nós usarmos essa guerra, que mostra suas cores, de maneira mais viva nesse momento, para formularmos outras hipóteses e criarmos, quem sabe, um Brasil um pouco mais rubro. Obrigada.
obrigado, agradecer, né, a Priscila, o pessoal da mesa e a turma do SEI. Fazer um preâmbulo, com o tempo é curto e eu montei uma fala grande, uma série de razões, fazer dois preâmbulos rápidos. Né? O meu texto, primeiro, talvez já um pré-pedido de desculpas, o meu texto ele foi montado, primeiramente, para ser apresentado num evento de psicologia política, onde ele foi apresentado, que não era de psicanalistas, né? Então pessoas que não transitavam pela psicanálise. Então ele tem uma estrutura mais didática do que talvez precisasse para esse evento específico. O segundo ponto, ele dialoga, né? Eu ouvi atentamente, eu e o Rodrigo temos aqui um encontro de alguns anos, já reconheci ali na fala dele algumas coisas que a gente debate há alguns anos já, né? Então o meu texto ele dialoga um tanto com as questões do Rodrigo, e daí, se for o caso, a gente volta a debater, né? Ele ficou longo, eu fiz alguns cortes, né? Tem 9 páginas. A ideia é para ser mais curto. A ideia é o mal-estar na democracia. Esse é o título. Então, eu começo com uma história que me foi contada, né, de uma militante. Né? Então, a ideia é que, em 1974, na ditadura brasileira, uma combatente do regime militar estava se autoexilando. O autoexílio era necessário para estancar o processo contínuo de prisões que ela passava toda vez que o militante clandestino da ALN, Associação Libertadora Nacional, era preso e entregava o seu nome. Para sair dessa rede, onde seria presa todo o tempo e provavelmente morta em algum momento, a combatente decide pegar um avião com seu marido e embarca para Paris, onde fica em torno de 8 meses. Né? Ela me disse que não se tratava de uma fuga, né, mas um recuo para se pensar a guerra e para sair dessa rede aí que ela estava, naquele momento, colocada, posta. Durante o voo, ela conversa com seu marido, que também era militante, sobre as questões que dizem respeito à queda da ditadura militar com a guerrilha armada, pela qual ela devotara a sua vida e quase sua morte. A partir daquela conversa, chegou a uma dolorosa constatação, que a guerrilha não iria funcionar naquele momento. A economia não havia colapsado como se esperava e a maioria da população não se colocava contra a ditadura opressiva. Os militares tinham se tornado cada vez mais eficientes em reprimir os combatentes clandestinos que, se não eram mortos, eram presos ou exilados. Não estava dando certo, o ideal de uma revolução socialista ficava cada vez mais longe naquele momento. Após uma escalada em Lisboa, o casal desce em Paris, e a partir daí a militante ficou 5 dias sem falar. Não falou durante 5 dias, imersa nos seus pensamentos sobre a conclusão daquela conversa no avião. Depois disso, ela termina por concordar que a luta agora teria de ser em outro campo, mais político do que militar, e o que se buscava não mais a revolução socialista, mas a restituição dos direitos democráticos. E ela conta que aí ela voltou a falar e recuperar, um pouco, se vê revigorada por um novo ideal. E aí decidi começar por essa cena, porque ela marca alguns fatores aqui que eu acho que são importantes marcar. Primeiro, essa questão da dolorosa experiência que é abrir mão dos seus ideais. Chamou a atenção isso dos 5 dias sem falar dos ideais. A posição do sujeito que se torna possível devotar sua vida a um ideal, propondo-se inclusive sacrificar-se por ele. A possibilidade de se entrar em embate mortificante, e aí já com uma questão conceitual com um outro, que pode ser personificado de muitas maneiras, e a possibilidade de buscar submeter-se ao outro, no sentido de supor ali um amparo. Então, aparecem, basicamente, eu tinha feito aqui uma outra parte, mas que eu estou cortando, basicamente na ditadura, 2 nortes, 2 ideais que servem de norte para quem se deixa capturar por um deles. Naquela época, em princípio, 2 ideais básicos, contra ou a favor da ditadura, os protegidos ou os clandestinos. Lógico que tem aí um meio complicado nisso tudo. Um deles, mais alienante, supunha na ditadura um grande outro a quem confiar e se amparar. O outro põe em xeque a consistência desse outro absoluto, como que se tentava mostrar a ditadura. Mas não se pode negar que a ideia de um ideal socialista também corre o risco de ganhar o estatuto de um outro consistente. Nosso trabalho visa apontar algumas considerações sobre esse outro lacaniano no que tange aos 2 períodos, ditadura e democracia, e como o que está em jogo, entre outras coisas, é a consistência ou não desse outro.
Então, aí passando para uma segunda parte, né, a gente sabe que não é raro, né, e aqui se coloca um exemplo disso, né, que vê os psicanalistas tomando a psicanálise como instrumento diagnóstico social. E o inverso também, né, a gente encontra muitas pessoas de fora da psicanálise, já foram vários citados aqui, Reich, Fromm, Marcuse, Habermas, Lesch, Dejour, Zizek, e por aí vai. Nós temos aí uma quantidade muito grande de pessoas, inclusive fora da psicanálise, que tomam a psicanálise como uma espécie de instrumento de diagnóstico social. Mesmo Freud, a gente sabe disso, né, também foi citado aqui pelo Rodrigo, que em determinado momento faz um diagnóstico no mal-estar da cultura da revolução, né, no momento pós-revolução, e foi, eu até ia citar aqui, mas eu vou pular, senão vai ficar muito longo, né, e é uma citação conhecida, esse diagnóstico pessimista do Freud em relação à Revolução Soviética, né? O que nos importa nesse livro que o Freud faz essa citação é que a ideia de que o mal-estar, e é isso que serve de base para esse diagnóstico freudiano bem conhecido, que o mal-estar não seria então efeito necessariamente de uma situação histórica, de um modo de produção, mas sim um efeito estrutural, né? E aí, pegando um pouco para o Lacan, a questão da psicanálise em torno do mal-estar, principalmente lacaniana, se dá nas condições estruturais que engendram o que Lacan chamou dos conhecidos 3 registros, né, tendo o simbólico como um campo onde os outros 2 registros, o imaginário e o real, emergem. Lacan utiliza o termo parler, né, falar-ser, para apontar a condição humana do ser falante e como isso é um determinante estrutural, né. Como efeito do registro simbólico, temos o sistema simbólico, que dá condições para a emergência dos 2 outros registros. São as 3 possibilidades da experiência humana e, a partir delas, que se opera uma lógica que dá base à subjetividade. Então, aqui fazendo uma certa distinção entre estrutura e subjetividade, né? Não seriam a mesma coisa. Isso é importante para uma série de questões. As modalidades, né, como cada sujeito se subjetiva, né, está pautado no seu universo social, que envolvem as questões antropológicas, históricas, econômicas. Então há uma estruturação, mas há também, né, as questões subjetivas que estão, de certa forma, submetidas também às questões históricas, sociais e por aí vai. Tem um artigo, né, que é bastante citado atualmente, né, do Sidias Caforé, na revista Peste, onde ele trabalha, né, ele marca bem essa diferença entre subjetividade e estrutura. A estrutura é a condição para que a subjetividade possa se constituir, mas os 2 pontos não se confundem, né? Então tem aquela metáfora conhecida do Lévi-Strauss, na eficácia simbólica, né, que ele fala que o inconsciente seria igual ao inconsciente, e o seu conteúdo não se mistura tal qual, né, os alimentos não são a mesma coisa que o estômago, né? O que nos importa aqui é que adentrar ao universo do simbólico, que é o universo social ao mesmo tempo, se estrutura uma base onde irá operar a subjetividade, e que essa base é o próprio sistema simbólico. Freud aponta o processo de entrada na cultura e sociedade como causa do efeito do mal-estar. O mal-estar como consequência da renúncia pulsional, onde o sujeito se submete às regras sociais, abrindo mão de uma quantidade de gozo e, consequentemente, sente-se subtraído de uma parcela de satisfação a ser recuperada em algum momento. Lacan formaliza esse movimento, atribuindo o mal-estar à impossibilidade do simbólico em dar conta de todos os fenômenos da experiência. Há sempre um resto não simbolizável que diz respeito ao próprio corpo e à relação do sujeito com o outro. Logo, o mal-estar é um resto do real que insiste em se apresentar mesmo que não simbolizável. Ele não é um efeito do subjetivo, mas da própria estruturação. O que implica na impossibilidade de adaptação do ser humano, seja qual for o sistema de produção. O mal-estar se apresenta de variados modos se for vivenciado a partir de cada registro, como demanda de um objeto específico se tomado imaginariamente, como impulso criativo deslizante se colocado em termos simbólicos e como angústia quando a falta, ou seja, pela via do registro do real. O mal-estar pela via do imaginário se dá em termos de uma localização posta em alguma coisa. A impossibilidade de ter filhos, a dificuldade em aprender, a falta de dinheiro e por aí vai, que engendra agressão, violência e por aí vai. O que Freud aponta em seu diagnóstico é que a propriedade privada seria, de acordo com ele, mais uma das localizações desse mal-estar. Se assim, podemos dizer que o mal-estar se modifica dependendo do modo de governo, né, do modo de produção? Essa é a pergunta. Vou correr um pouco mais. Para trabalharmos essa questão,
pensar um pouco mais do processo de estruturação. Os estágios lógicos estruturantes são vários, eles implicam em certas operações, onde muitas delas são pertinentes, mas não cabem aqui. O que nos importa é que a psicanálise, na sua leitura freudo-lacaniana, permite pressupor a famosa ideia de um desamparo primordial, dado a condição de maturidade do recém-nascido. Longe de ser uma novidade, esse desamparo primordial põe em evidência logo de início a problemática do social. Somos constituídos a partir da relação com o outro. O que Lacan opera é toda uma modalidade de se pensar os efeitos dessa relação em termos estruturais. Em um certo jogo de funções, estabelece sendo o bebê um ser desamparado, ele só sobrevive e estrutura-se a partir de uma relação com o outro, que para manter a condição de função, Lacan chama de o grande outro. Quem ocupa o lugar de outro e faz essa função é tomado pela criança e se oferece dessa forma como um outro absoluto, conceito lacaniano, em uma certa posição de complementariedade. O outro é um lugar de garantias para a criança, mas ocasiona um efeito paradoxal. Se, por um lado, sua presença pode amenizar a angústia ocasionada pelo desamparo primordial, por outro, o excesso desse outro, que põe em jogo o risco de fragmentação, situa o sujeito diante de uma impossibilidade de se saber qual o desejo desse outro. Nessas condições, o outro ameniza e também é causa da angústia do sujeito. Temos aqui a suposição alienada de um outro que pode servir para satisfazer todas as demandas e nos amparar plenamente, mas de um outro angustiante, insuportável. Deixa eu pular aqui uma outra parte. Mas a relação da criança com o outro parece estar dada pela ideia da demanda de amor. Afinal, o que leva a criança a abrir mão das várias formas de satisfação, senão as exigências do outro, pautadas por ameaças implícitas ou implícitas da perda de amor, Desse modo, uma determinada lógica infantil se instala. Me condicionando às regras de amor desse outro, ele se mantém como garantia para mim. Mas é justamente a inconsistência desse outro que se revela para a criança em determinado momento. A impossibilidade de um amparo absoluto, de uma complementariedade, se impõe. E tanto o outro como o sujeito se revelam faltoso. Daí um dos efeitos do mal-estar. Algumas operações advêm daí. Uma vez que o outro se mostra faltoso, há de se tentar recriar esse outro absoluto, para poder se sentir amparado novamente. Ou, o que dá no mesmo, há de se supor complementariedade em algum outro lugar, alguma outra pessoa. E esse processo constitui, então, 4 pontos, o que o Lacan pega também do Freud, um ideal de eu, miragem de uma suposição de que foi um passado místico plenamente amparado, um outro absoluto, que está em algum lugar, um eu, ou seja, uma construção alienante do que supõe ser, e um ideal de eu, ideal de recuperação do estado de plenitude do eu ideal, perdido e que se pode, seguindo as exigências do outro, voltar a atingir. Eu estaria garantido no momento em que acabar o mestrado, casar, for rico, por aí vai. Ora, a estrutura será então a base para a constituição da própria realidade, que é afetada aí pelo momento histórico e social. Último item, acabou. É curioso retomar como os militares se apresentaram. Os salvadores que vêm proteger o país do perigo do comunismo. A partir daí se governa de forma que voltou, atualmente. A partir daí se governa de forma a abolir as eleições, ou seja, não cabe ao povo decidir o que pressupõe, não cabe ao povo decidir, o que pressupõe uma localização de saber, um saber fechado e coerente que pode avaliar o bem de modo a conduzir a todos. Podemos dizer aí que encontramos uma tentativa de dar consistência a esse outro absoluto perdido no processo de estruturação. A ditadura impõe 2 possibilidades, aceitar ou deixar o país. E mais que isso, não há possibilidade de oposição, que se vê levada para a clandestinidade. Aquele que aponta a inconsistência da ditadura como outro absoluto perde seu amor e é punido. Quase como um efeito religioso, o ditador ou a ideia de ditadura convoca a fantasia de um outro onipotente, que nos pede apenas que o obedeçamos e que, assim fizermos, ele pode amparar e nos dar garantias. O processo de consolidação de uma ditadura passa pelo ditador conseguir ganhar essa imagem. A inconsistência da ditadura aparece no próprio mal-estar, que não é, por razões que vimos acima, possível de ser abolido. Ele pode ser amenizado pela via do ideal de eu, a riqueza futura da nação, etc., ou a própria ditadura pode tornar-se a localização do mal-estar. E daí o comunismo ou a democracia são elevados ao grau de ideal.
Mas o que se torna relevante é que, ao se apresentar como outro absoluto, a ditadura irá tamponar o real, ou seja, o sem sentido, oferecendo-se como a própria sede do sentido. Ela censura, fecha, prende aqueles que se propõem outros sentidos. A ditadura esforça-se para tamponar o sem sentido, oferecendo um sentido único e imaginário. Tampa, assim, o vazio, que é uma das causas do mal-estar. Ora, a democracia que vem na sequência é exatamente o contrário. É o processo de esvaziamento, de inconsistência do outro de modo constante. Não há um só sentido, não há um só líder. A grande dificuldade em se dar consistência absoluta a alguém. E quando se consegue é perigosamente totalizante. Enquanto a ditadura parece tamponar o vazio, tapar e escamotear o sem sentido da política e da administração da vida que conduz a um lugar seguro e razoável, a democracia parece comumente escancarar esse vazio e desmontar a consistência alienante do líder. Daí surge a questão do mal-estar na ditadura, na democracia. Se na ditadura o mal-estar parece ser mais localizado, na democracia isso fica mais difuso. Assim, algumas modalidades de se tentar dar novamente consistência. Derruba a democracia e traz de volta a ditadura, eu era feliz e não sabia. Fixar a democracia, determinar formas específicas de democracia, elas têm que funcionar desse determinado modo. Mais que isso, a democracia implica em um jogo constante de deliberação e debate que faz com que o contato com o próximo, na sua diferença, se torne fundamental e complexo ao mesmo tempo. A posição da qual eu sustento o meu eu, mesmo que alienado, é todo o tempo posta à prova e pede novas modalidades de se constituir. Daí que a democracia se torna alvo do mal-estar. Bom, última coisa, concluo, já estourei o tempo aqui. Vejamos bem que complicado. A democracia possibilita indeterminação, diferença e se aproxima de um sistema onde a inconsistência está no centro. Isso torna a democracia uma forma de governo que pode muitas vezes se tornar bem angustiante. Nesse sentido, então, perguntamos o que pode ser melhor. Viver na alienação de um outro absoluto que nos ampare, mesmo que paguemos com isso com o nosso gozo e liberdade, ou afastar o véu da alienação, mas com isso a aproximação com um sem sentido que se torna maior. Ora, há o problema de sempre em se dar consistência ao outro. Essa consistência, por excelência, é imaginária, ou seja, uma consistência que não consiste. Como dissemos no início, o mal-estar é constitutivo e não irá cessar pela via da alienação. E a determinação proposta em uma ditadura termina por ser fonte de sofrimento, pois sufoca a diferença, entre outras coisas. Mais que isso, se o mal-estar é estrutural, não se trata de barrá-lo ou fazê-lo cessar. Se trata de achar modalidades de se lidar com o mal-estar dentro do âmbito social. Acontece que essas modalidades não são passíveis de generalização. Ao contrário, elas comumente são feitas em pequenos grupos ou até mesmo singulares. O reconhecimento da diferença, possível e necessária em uma democracia, se torna um veículo importante no que diz respeito ao tratamento do mal-estar. Logo, a democracia se torna aqui um instrumento político, ao mesmo tempo que dá recursos importantes para tratar do sofrimento psíquico. Enfim, era isso. Olá, bom dia. Meu nome é Daniel Alves Teixeira, sou advogado formado pela USP. Bom, nesse texto aqui, eu comecei procurando buscar que existia uma imagem, mais ou menos como na ideologia cotidiana, do capitalismo como a expressão econômica e política de uma subjetividade que seria marcada por uma tendência ao excesso, ao gozo, à ganância e até
mais ou menos um gozo fálico, vamos dizer assim. Então existia todo um histórico da esquerda que associa que o sistema capitalista é diretamente influenciado por um estado libidinal subjetivo de restrição, desejo pelo gozo, busca de prazer. Eu trouxe aqui como exemplo duas imagens do livro do David Harvey, Paris, Capital da Modernidade, onde o Daumier, que era um rapaz que fazia gravuras na época, e era uma época que o contraste entre o burguês e o proletário era bastante forte. Vou ler aqui a descrição da charge. A notável charge, o burguês e o proletário, de Daumier, capta a distinção que muitos na época consideravam fundamental. O burguês estático e gordo, avaramente fita as mercadorias na vitrine da loja, enquanto que o trabalhador magro em movimento examina com determinação um jornal, a imprensa dos trabalhadores, em busca de inspiração. Então essa tradição da esquerda procura sempre associar o capitalismo com um estado anímico ou psicológico dos sujeitos que seriam beneficiários ou que seriam aqueles que exercem ao poder, como sujeitos que estão sempre em busca de gozo e em busca de prazer. Recentemente a gente tem visto alguns teóricos lacanianos, o meu exemplo aqui é o Safatli, que tem tentado associar isso mais próximo dos nossos tempos com a sociedade de consumo. Ou seja, com a consolidação da política neoliberal e a consequente mercantilização progressiva dos mais variados setores da sociedade, estaremos então passando para a nova configuração do superior. Ao invés da ordem repressiva e inibidora do pai freudiano, aparecerá um mandamento incondicional e obsceno de jouissance a qualquer custo do pai primitivo. Vou citar Safatli. Fundamentalmente, significa dizer que a identificação do sujeito com os tais tipos será introjetada através de um superior não mais vinculado à repressão, mas ao imperativo de gozo. Daí porque Lacan pode afirmar que o superior se origina deste pai original mais do que do místico, deste apelo como tal ao gozo puro, ou seja, apelo também à não castração, goza. Os processos de socialização tendem assim a não estarem mais vinculados a mecanismos de repressão, mas a mecanismo que cobra gratificação irrestrita. Eu quis aqui contrastar essa ideia de que o capitalismo envolve sujeitos que estão vinculados a um desejo exacerbado do gozo, com um diagnóstico que vai nessa direção, mas que tem uma certa contraste, um pequeno contraste da Zupančič, de que não só o imperativo é de gozo, mas existe um mandamento um pouco mais ambíguo de que você deve gozar ao mesmo tempo evitar o excesso. Então, se a figura antiga do proletário burguês era que você está sempre em busca do excesso, hoje em dia você deve, ao mesmo tempo que goza, procurar evitar o aspecto destrutivo do gozo. Então, citando a Zupančič, e não seria gozo sem gozo, precisamente a forma prescrita para gozar em nossas sociedades, doce sem açúcar, assado de porco sem gordura, café sem cafeína. Esses são todos excelentes exemplos da imitação de mais gozar no sentido mais literal do termo. Eles também são ótimos exemplos de um curto-circuito entre gozo e abstinência tão característica das economias capitalistas. Mesmo naquela figura mais antiga do capitalista que acumula, também ele tem algo de abstinência, né? Porque ele precisa acumular ao mesmo tempo que ele goza. Então, na sociedade atual, você vai encontrar vários exemplos desse curto-circuito entre gozo e abstinência, do tipo alimentação balanceada, sexo regular, trabalhar ao mesmo tempo que você tem lazer em algum determinado outro momento. Então, dentro do capitalismo, você pode enxergar que essa tentativa de lidar com o excesso que teria surgido na virada, na próprio surgimento do capitalismo é ambíguo. Então, essa figura como atender, a minha ideia no geral, assim, que essa ideia do capitalista como aquele que está sempre tentando gozar, ou que sempre procura o gozo, é um pouco mais ambíguo, é mais um impasse no gozo que a gente consegue perceber do que somente a tentação de gozar ou a vontade de gozar. É interessante que se tem até uma versão do capitalismo sem capitalismo, né, que é a ideia da regulação financeira. O problema do capitalismo não é quando o capitalismo em si, mas quando eu exagero, eu derivativos, faço coisas demais com o mecanismo financeiro e eu não tenho algum tipo de coisa que modere o funcionamento do capitalismo. Então a ideia é que esse excesso
que surgiu com o advento da sociedade capitalista, o que eu busquei fazer aqui um pouco é buscar uma análise da Zupancic, que ela faz do Badiou, para tentar entender um pouco melhor por que esse excesso, de certa forma, persegue a nossa sociedade. A Zupancic analisa a ontologia do Badiou, que é uma ontologia bastante complexa, para dizer que uma das principais características que o Badiou diz da filosofia pós-hegeliana é que seria a substituição da autoridade do pela autoridade dos múltiplos. Então, eu vou ler aqui o que seria, mas o que exatamente ocorreria com essa passagem da autoridade do para a autoridade do múltiplo? Segundo Zupancic, o que acontece com a destituição da autoridade do é que o laço entre o e o múltiplo, o laço que estava lá em sua própria disjunção, dissolve. O resultado é que o excesso, como o próprio real do ser, emerge como um elemento livre e flutuador e aparece na forma de um desprendimento passional. O que acontece não é que o excesso perde seu significante ou representação, uma vez que ele nunca realmente teve mas que ele perde sua ligação com Pode dizer que um espectro do excesso começa a assombrar a sociedade, em suas diferentes esferas, e sua forma espectral não é de modo algum significante. Ou seja, na passagem em que ele fala que é a virada pós-hegeliana, da virada da autoridade do Estado, do rei, da sociedade organizada para uma sociedade democrática, onde conta uma multiplicidade de indivíduos, o excesso aparece como algo que persegue a sociedade. O século XX parece um exemplo bastante interessante dos efeitos subjetivos e políticos desse excesso, né? Revoltas, reviravoltas, totalitarismos, uma série de 2 guerras e aqui eu faço um ponto até uma tentativa de recuperar como ideia de uma ONU, né? Uma unidade nacional, mundial que poderia pacificar a ordem social desse que perdeu o lugar. A ideia também, para poder passar para a Lilian, é que existem 2 teorias que flertam diretamente com esse excesso. Uma do ponto de vista econômico-político, que é a mais-valia, do Marx, onde você pode ver que existe uma ideia de que o capitalismo produz um excesso que é constantemente reintegrado e que faz parte da lógica dele. E o mais-gozar do Lacan, que também parece um excesso além do gozo, alguma coisa que incomoda a identidade do sujeito. E que essas 2 teorias podem ajudar a gente a pensar essa situação. Bom dia a todas e a todos. Eu também tinha preparado um texto, né, mas acho que mediante ficou um pouquinho longo, eu vou tentar resumir, na verdade vou tentar levantar algumas questões que eu elaborei a partir da minha dissertação de mestrado, no que tange a questão da mais-valia e do mais de Gozar. Marx, em O Capital, ele vai falar da peculiaridade da mais-valia. A mais-valia, ela é a exploração do trabalho, mas não a exploração como em outros sistemas, né, econômicos. Existe a peculiaridade, que é quando o proletário, ele chega no mercado de trabalho para vender a força de trabalho pelo valor de troca e não pelo valor de uso. E nesse momento, que o valor de uso não é pago, no caso da mercadoria trabalho, o valor de uso ela vale mais do que o valor de troca. Então isso agrega valor à mercadoria. E quanto mais essa mercadoria vai sendo trabalhada, esse produto vai sendo trabalhado, vai existir mais perda. Ou seja, quanto mais o proletário está lá trabalhando, mais perda ele vai ter. Mais perda da força de trabalho que foi expropriada. E observando esse conceito, né, que Marx desenvolveu, Lacan vai fazer a homologia com o conceito da mais-valia. A mais-valia, o mais de Gozar. O mais de Gozar, né, ali no Seminário 17, ele vai fazer a estrutura dos 4 discursos. Quando o sujeito entra na linguagem, né, ele entra na cultura, sempre existe uma perda de gozo. Lembrando que essa entrada na cultura, ela não é algo histórico, faz parte da estrutura do sujeito. Então sempre vai ter essa perda de gozo. E quanto mais o sujeito ali no cálculo neurótico, ele tenta recuperar esse gozo, mais ele está perdendo alguma coisa. Então, nesse sentido, Lacan vai fazer essa brilhante homologia, né, entre o mais de Gozar
e a mais-valia. Então, assim, ele vai desenvolver ainda a teoria e ele vai dizer que todos somos proletários. E aí, eu acho que isso pode gerar uma confusão aí nas interpretações se a gente não tiver o devido respeito ali dos fundamentos, né, de cada teoria. Quando Lacan fala que somos todos proletários, né, ele está falando que somos todos proletários diante do gozo. E Marx está falando de uma questão histórica, pontual. Né? O proletário, para Marx, é um produto do capitalismo. Né? Então, diante desse contexto, né, Lacan também vai desenvolver a teoria do o discurso capitalista. No discurso capitalista, é um lugar comum, né, entre boa parte dos lacanianos, a leitura que o discurso capitalista seria um acesso do sujeito ao produto, ali ao objeto, sem interdição, sem barra. Então, a leitura que seria uma passagem da sociedade de produção para a sociedade de consumo, o capitalismo de consumo. E aí eu levanto algumas questões. Né? Se existe uma diferença entre o consumismo e um dito capitalismo de consumo. Porque assim, o fato de consumir, né, de existir uma boa parcela da população que consome excessivamente, não nos autoriza a dizer que todos consomem excessivamente. E também, se o fato de existir essa leitura, né, que o capitalismo ele é um capitalismo de consumo, isso não faz parte de onde a nossa vista alcança. Pensar assim, a gente está dentro dos grandes centros da cidade e muitas vezes a linha de produção está oculta. As grandes mineradoras não estão sob as nossas vistas. Então, o que a gente vê é o vendedor ambulante, são shopping centers, as concessionárias, mas a linha de produção ela está invisibilizada. Então, lanço essa questão. Né? Se a gente pode fazer essa leitura, né, de que o discurso capitalista seria um novo discurso, um novo tipo de sujeito, o que contraria, a meu entender, assim, a formulação de Lacan, né, que a relação sexual não existe, que sempre vai existir uma barra entre o sujeito e o objeto, é impossível apreender o objeto, ou se o consumismo seria apenas mais um tipo de sintoma, dentre tantos outros. Por exemplo, tem sujeito que consome, mas tem sujeito que retém, que não paga ali, ele quer reter. Assim como tantos outros, né? O controlar, submeter, amar. Então, fecho com essa indagação. Obrigada. Obrigada a todas e todos da mesa. Eu acho que, bom, abrimos uma rodada de questões. Alguém pode, enfim, não sei se as pessoas vêm até aqui à frente, acho que é melhor para poder falar no microfone. Acho que dá para ouvir sem microfone. Dá para ouvir? Ok. Tá perto. Quando a gravação. Então, por favor. O meu questionamento é mais para a primeira apresentação do Fernando, que em algum momento você fala assim do sujeito, do terrorismo, que não é um sujeito que tem fé demais, mas ele tem fé de menos, e o ato de terror é quase uma demonstração para ele mesmo que ele tem fé. Isso é interessante porque alguns antropólogos cognitivistas defendem essa tese. A gente não tem nada a ver com a psicanálise. Tem um cara chamado Scott Outram que publicou exatamente isso. Né? Ele falou que o ato do autossacrifício final é justamente no momento de maior indecisão da fé, que você se matar é você provar para os outros e para você mesmo que a sua fé na verdade estava lá. Mas, para além disso, eu acho que parece interessante um fenômeno assim, da nossa realidade contemporânea, que talvez tenha muito a ver também com a crise do capitalismo global. Isso é o que eu gostaria que você desenvolvesse um pouco mais, que é uma espécie de rebelião proletária antimoderna, digamos assim. Né? Então, dentro do capitalismo parece que cria-se uma resistência à modernidade, mas pelos de baixo.
e até um retorno de uma certa mentalidade fascista. Na década de 30, a psicanálise discutia muito isso, né? A ascensão da mentalidade autoritária, o que é o fenômeno do fascismo e tal, e durante um tempo isso não virou mais problema. Assim. Por 50 anos, meio que o fascismo foi pro subterrâneo, né? E aparentemente tem uma reemergência desse tipo de fenômeno. E o que isso significa para a configuração? Isso é um sintoma de quê? E o que isso significa também para a nossa organização, nós comunistas, como é que nós nos confrontamos com esse novo cenário de uma reemergência, de uma resistência antimoderna, digamos assim, mas meio que proletária também, né? Então, como é que a gente se coloca nessa questão? Obrigado. Oi, bom dia. Meu nome é Augusto. Eu gostei do clima de recepção que foi assim, permitam-se a falar besteiras, asneiras, assim, equivocam-se. Né? Acho isso uma forma agradável de receber o auditório. E pro Ivan, não sei se eu compreendi corretamente a sua tese, eu queria que você esclarecesse um ponto. Sobre a democracia for uma possível forma de manter a barra no outro constante, né? Que seja possível via democrática, pelo lidar com a diferença, que o grande outro mantivesse com a barra. E aí, fazendo até um contraste com o trabalho que te antecedeu, que foi da Aline, a gente vê a presença do Estado, ou a continuidade da guerra na tese dela. E eu me perguntar se o Estado não mostra também que o grande outro está bastante consistente, ou a guerra verde-amarela, né, como ela coloca, ou mesmo o aparato jurídico não seja uma forma do grande outro manter-se bastante consistente naquela forma do ideal que você elenca como uma das resoluções possíveis, né? E também lembrei de leituras que se faz sobre o discurso capitalista que de outra forma diz que o grande outro não existe mais, né? Outra, na perspectiva da subjetividade, de dizer que o grande outro, isso também é um ultimíssimo Lacan, tem essa tese que eu não sei se eu acompanho ainda, mas sim, existe essa perspectiva de que o grande outro não existe mais. Então eu queria que você visse a minha compreensão da sua fala. Obrigado. Mais alguém? Tá, então Pode fazer a gente mais vai uma? fazer... Não, bom, tem mais duas questões aqui, mas a da Aline, tem a minha. Nós fechamos uma rodada, depois abrimos outras. Pode ser, por favor? Então. Se vocês tiverem tempo. Eu tinha uma questão que, na verdade, assim, está ligada a todos os textos, todas as apresentações, um pouco a partir do ponto de vista da apresentação do Fernando. Porque eu achei que foi o único que citou uma diferença, assim, uma divisão no sentido mais, assim, luta de classes, né? Por quê? Porque ele não traz simplesmente uma concepção de economia que vale para todos, mas divide, né, a economia como um ponto de vista que divide pessoas que só têm a sua força de trabalho para vender, e se não vendem isso, não valem nada, né? E um sistema estrutural que vale para todos. Porque às vezes quando a gente lê o marxismo assim, me parece que a gente está tentando ler ele como a gente lê a psicanálise, onde a estrutura tem que ser mais a histórica. Mesmo se a gente chama ela de histórica, a gente trata como se fosse homogênea, num sentido que socialmente talvez não seja tão útil. Assim. Com base nesse ponto de vista, que inclusive eu me pergunto, às vezes eu queria saber o que vocês acham, que, por exemplo, muito difícil de sustentar, assim, sempre eu vejo esse mal-estar causado assim, o psicanalista começa a falar do mal-estar, ele tem que lembrar que ele está falando de uma coisa estrutural, não é histórica, que não é um modo de produção. Tem uma outra maneira de defender essa mesma tese, que não depende nem de entrar nesse debate, que é uma defesa afirmativa disso como um axioma da psicanálise. Um axioma você não precisa defender. Eu não entendo por que a gente precisaria convencer o outro de que é estrutural. Você fala, eu só parto do ponto de vista que isso existe. Pronto. Eu não preciso defender que a luta de classes existe. Eu parto desse pressuposto, entendeu? Uma defesa disso, uma militância. Né? Então talvez a gente pudesse ter uma ética militante na psicanálise também, que é facilitar o debate. Desse ponto de vista, eu queria fazer a seguinte pergunta. Porque aí eu ouvi o trabalho da Aline,
E eu achei interessante porque ela falou essa passagem da guerra total para a guerra política, né? E é engraçado porque, do modo como você descreveu a guerra política, ela é muito mais total que a guerra total, né? A guerra total ela começava e acabava, essa guerra não acaba, né? É curioso. Aí depois eu achei curioso porque, do ponto de vista do que o Fernando falou, de que existem necessidades diferentes de se posicionar nisso, ou seja, por exemplo, para mim parece que, assim, para mim, para muita gente, o que a gente está vivendo hoje está bem dentro do que você descreveu como uma guerra simbólica. Na hora de falar da guerra total atual, você dividiu ela em dois. Você falou do pessoal exterminado e você falou da guerra pelo poder, né? O que eu acho curioso é que, do ponto de vista do que o Fernando trouxe, parece que chamar a guerra de guerra, o que acontece no tráfico de guerra, já é uma subjetivação, né? Por exemplo, você pensar no Gessé de Souza falando do batalhador como um nome que a classe trabalhadora brasileira assume para si, né? De estar na batalha para poder criar um horizonte qualquer. A guerra cria um horizonte, né? A guerra não é sem horizonte, né? E aí isso me levou ao trabalho do Ivan, porque eu acho que acho um pouco confuso às vezes quando a gente traz a questão do mal-estar para o problema social. Tem um autor mexicano chamado David Pavón Coelho que fala uma coisa muito boa. Ele fala assim, o problema não é a distribuição do mal-estar, o problema é a distribuição da cultura, que permite alguns ir ter um consultório de psicanálise tratar do mal-estar, outros não, né? Então assim, quando a gente faz uma série que fala terminar meu mestrado, casar, falta dinheiro, bem, sem dinheiro você não casa, sem dinheiro você não termina seu mestrado. Não é você está fazendo a série que o dinheiro ensinou você a fazer, né? Então assim, tem uma divisão aí, onde alguns têm acesso a fazer algo com mal-estar, outros não têm, eles são só o material do mal-estar. Isso me leva à questão que eu acho curiosa, que é a seguinte, fica essa questão do mal-estar na democracia. É claro que essa democracia que você falou a gente nunca viu, né? Então assim, seria outra questão engraçada, que o comunismo ele nunca viu e não vale a pena, mas a democracia a gente nunca viu, mas ela vale. E o que é interessante porque parece que o mal-estar da democracia é a ditadura. Porque o que a gente acabou de passar, e pessoas fazem com uma facilidade talvez exagerada, a relação entre o que a gente está passando e uma ditadura, uma coisa assim, mas o que é curioso é que são as mesmas instituições que garantem a democracia que garantiram esse movimento tão facilitado, né? O que eu acho interessante, que me amarra, na verdade, na questão do quarto texto e a sua provocação sobre a sociedade do consumo e tal, é porque parece que a democracia é uma questão de consumo de diferença. Sua capacidade de preservar a diferença perante outras diferenças, e não de participar da construção da plataforma democrática, né? Eu acho que a psicanálise é muito importante fazer a diferença entre diferença e estranho. Tolerar a diferença, conviver com a diferença, se alegrar, ter prazer com a diferença é muito fácil, o difícil é o estranho. E aí entra essa divisão social, porque tem gente que só serve de mal-estar para os outros, né? E não tem direito de fazer algo com o próprio mal-estar, de encontrar outra pessoa, né? Não tem nada o que fazer, porque às vezes nem registra angústia. Você não tem nem direito de sentir angústia, isso existe, né? E aí? Né? Então assim, parece que a mudança do paradigma da democracia e o que fazer com a democracia, para o paradigma de como é que você faz a manutenção do jogo democrático, ali tem que ter uma democratização da produção de democracia, que é outra coisa, né? Eu sinto que essa dimensão fica faltando se você não inclui, não por empiria, mas por militância, que existe gente que não vale nada. Pessoas que estão excluídas do direito de fazer algo como não vale nada. E parece que a solução terrorista, e é uma solução, curiosamente, melhor do que a democrática, porque uma coisa é você falar, não é que você não vale nada, você vale alguma coisa. Você participa, você é como qualquer um. Não, é verdade. É mais real o cara que fala, você não vale nada mesmo, então você pode morrer. Vai pela via não de tentar transformar o estranho em indiferença, mas transformar o estranho em indiferença. A pergunta seria se a gente tem um outro nome, é outro jeito de fazer com a indiferença. Esse cara não vai se tornar diferente como nós. E aí? Né? Então acho que ali é um lugar onde a psicanálise tem que aprender também, não só como elogiar, né, uma democracia. Fico interessado como é que vocês talvez desenvolvessem a partir daí. Obrigada. Eu queria pedir se o Fernando podia especificar o que seria essa certa diferença em relação ao Estado. Se poderia, sei lá, se teria tempo de aprofundar um pouquinho do que ele está falando especificamente. Vou fazer minha pergunta antes de passar o microfone para a Aline e depois a Aline já está contemplada. Bom, a minha pergunta, na verdade, vai para o Fernando, assim, dentro do que você trouxe sobre a questão da identidade, né, sobre essa loja das identidades que
o Badiou fala, vemos novos pensamentos, não sei se a palavra seriam novos, mas enfim, pensamentos dentro do que é chamado do pós-marxismo, de uma nova lógica e uma nova forma, novas formas de se organizar, novas formas, né, horizontais, relacionadas à representação, novas lógicas de organização, né? E aí minha pergunta, né, bom, enfim, tem alguns como o Guy Stend, o Laclau, Chantal Mouffe, Antônio Negri, eles têm um pensamento, uma nova visão, que é chamada de pós-marxismo, sobre essa questão da identidade também, né? Um difere um pouco do outro, mas eu gostaria que você falasse das diferenças entre... só uma tese. Não, mas falasse um pouco, porque eu acho que, enfim, é algo para se pensar as formas de organização, né? A gente está falando de uma hipótese comunista, mas de uma ideia também. Então, eu acho que é importante, que são novas formas de se organizar que têm surgido e que, enfim, que circulam no meio acadêmico, mas também tem uma proposta aí de organização de base, você trouxe como forma de organização de base. Eu acho importante, né, enfim, né, eu levanto como alguns problemas e eu gostaria de saber como você vê isso, por favor. Eu vou falar aqui alguma coisa dos limites do tempo e da minha própria percepção das coisas, né? Obrigado aí pelas perguntas. A questão do Vitor, como, se eu entendi, como interpretar essa ascensão do fascismo, né, nas camadas populares mesmo, né? Bem, eu acho que a resposta do Badiou, pelo menos, a gente pode implicar em dois fatores, né? Primeiro é que o fascismo ele propõe uma leitura, né, do mal-estar, que mais ou menos velado. Acho que em muitos dos casos, como o Gabriel falou, é algo que o sujeito nem se dá conta, né? Ele é bombardeado por todos os lados, né, na vida profissional, né? E quando ele tem um emprego, o sujeito é humilhado, não é reconhecido. Agora, como é que ele vai... Isso tudo vai gerando uma fonte de mal-estar. Como ele vai canalizar, como ele vai direcionar isso aí, né? Eu acho que o fascismo, o discurso fascista, que se apropria da ideologia religiosa de uma forma, né, totalmente, me parece deturpada, vai nessa direção. Ele propõe uma leitura dos eventos, elege alguns bodes expiatórios, né, tudo aquilo que foge de uma certa espectro da identidade, do que seria, né, a natureza humana, normal, correta, moral. Então, ele tem esse lado, né? Agora, o outro lado é o próprio capitalismo, né? E a ausência, aí vem o dado da esquerda também, né? De uma ausência de uma política de emancipação, né? De fazer um pouco isso que as igrejas, por exemplo, fazem, né? De dar um estatuto, de dar um reconhecimento para um sujeito que não conta para nada. Ele passa a contar por alguma coisa, né? Então, eu acho que esse discurso ele acaba proliferando, talvez é um grande problema político que a gente tem hoje, né? Não adianta só eleger o presidente, você olha para o Congresso e vê uma situação terrível, né? Do ponto de vista da representação eleitoral. Como mudar isso? Eu creio que só por uma reativação das políticas de emancipação. Agora, essas políticas não devem passar necessariamente, eu acho que segundo o Badiou diria isso, né, por uma tomada do Estado, né? Ele enfatiza muito isso. Ele chega a dizer com todas as leis, o Estado sempre corrompe, uma visão até assim, não sei se filosófica, né, de achar que a política é sempre o lugar meio que da sujeira, né? Mas essa política baseada na que ele chama de capital ou parlamentarismo. Ele diz, respondendo a Priscila, que é preciso ter força para se desinteressar do Estado. Chega a dizer, não votemos mais, vai nesse nível. Não concedamos nada das declarações mentirosas e vãs dos governantes. No atual momento, o Estado não é senão o agente da nova sequência do capitalismo mundializado.
Isso para ele vale não só para um Estado fascista, mas até para a própria democracia. O Estado democrático, o Badiou tem muitos textos sobre isso, né, revelando o compromisso da própria democracia com o capitalismo. A democracia tem se revelou muito dócil, né, muito afim, né, ela não gerou, a gente não vota leis contra o capitalismo, né, a gente vota leis sempre reformistas, mas no interior de um campo de possíveis que é dado pelo próprio capitalismo, né? Isso é notável, mas isso não é nem democrático, a rigor, né? Então, hoje a gente está vivendo uma situação até mais grave, né? Que é a ruptura da própria democracia, né? Que já é uma outra situação. Hoje a esquerda reivindica a democracia. A posição do Badiou é que a própria democracia ainda é muito insuficiente para deter, sabe, a expansão do capital, né? Agora, o que fazer, né, diante disso, né? Reivindicar a democracia, aperfeiçoar o nosso sistema parlamentar, ou simplesmente há um debate do Badiou com o Marcel Gauchet, que é exatamente nessa direção, né? O Marcel Gauchet é reformista, né? Ele acha que os dois são muito preocupados, né, com o neoliberalismo e o seu caráter devastador, né? Agora, como fazer para limitar essa expansão irracional? Irracional, sim, porque aquela pirâmide mostra uma contradição insustentável. Você não pode ter um modo de produção, um sistema econômico que gere tamanha desigualdade, né, tamanha assimetria, né, na distribuição dos recursos. Isso por si só é insustentável para qualquer racionalidade, inclusive pragmática até, eu diria, não precisa nem ser utopia socialista, mas até para o mundo poder existir concretamente, materialmente. Agora, a democracia ela pode ser um instrumento de limitação do capital, essa democracia parlamentar, né? Talvez se possa falar de um outro tipo de democracia, né, horizontal. Daí toda a importância dos movimentos, né, sociais, das ocupações. O Badiou tem dito isso, né, que a gente tem que escapar um pouco em política dessa polarização, né, às vezes de esquerda e direita, o PT, PSDB, algum partido aqui, e pensar aqueles que estão um terceiro termo, né, que está de fora, e essas ocupações seriam alguma coisa que aponta nessa direção de uma nova política. Tem vários teóricos que já estão também trabalhando isso, eu fico feliz, né, de saber, e a gente, eu acho que tem que desenvolver isso praticamente. Eu acredito que o SEI tem alguma coisa nessa direção, né, é uma prática que não é partidária, né, e tenta produzir articulações, né, que vão no sentido do que ele chama de um comunismo moderno, né. Na palestra de 11 de junho de 2016, que está no YouTube, eu recomendaria para todo mundo, né, o Badiou ele faz um quadrinho, né, da situação moderna, da estrutura contemporânea, né, na política. Ele faz dois eixos, né, comunismo, capitalismo, modernidade, tradição, e deriva daí como se fosse uma espécie de 4 posições, né, possíveis. E a posição liberal, né, que liga capitalismo com modernidade, a posição dos estados socialistas, que ligaram comunismo com tradição, o fascismo contemporâneo, para chegar lá, que faz essa aliança um pouco estranha também. Eu estava falando com a Patrícia no carro, né, entre capitalismo e tradição. Se a gente toma o Manifesto Comunista, o Marx diz que o capitalismo é uma força revolucionária, né, que está sempre... E, no entanto, a gente está aqui numa situação um pouco estranha, né? As pessoas falam da família, de Deus e do capitalismo. Quer dizer, valores arcaicos com valores modernos. Como é que se dá essa síntese, né? No discurso dos deputados, na hora da votação, a gente via isso, né? Porque eles não votavam pela família ou por Deus, mas por minha família e por meu Deus. O Badiou anotou isso, né? Que há aí uma dose de individualismo moderno junto com valores feudais, né?
É uma formação nova que está surgindo, que é o pior dos mundos, né? A gente conseguiu ficar com o que há de pior, que é a tradição com o capitalismo. A nova, só para fechar aqui, né, sem responder satisfatoriamente, qual seria a nova verdade política? É aquela que une comunismo e modernidade. Essa proposta é a ser inventada, praticada, se é que ela já não está sendo um pouquinho. Esperemos que sim. Obrigado aí, desculpa as lacunas. Obrigada. A Lili? A Lili e o Ivan, que, enfim, tiveram perguntas sobre comunismo. Querem trocar? Vem aqui, Ivan. Tá bom, tiveram várias perguntas, né? Bom, duas, basicamente, do Augusto e do Gabriel. Né? O Augusto perguntou, né, da democracia como forma de manter a barra constante no outro, né? Foi pelo menos isso que eu anotei. Eu iria mais para além, Augusto, até nisso, assim, a ideia de que quando você fala na sequência, né, de que o outro não existe no capitalismo, etc., eu diria que a democracia muitas vezes, dependendo de como for, né, e acho que o Gabriel lembra disso, né, de que democracia se fala aqui, né, o próprio Fernando também fala disso agora, mas não se trata necessariamente de manter a barra constante no outro, mas apontar, e por isso apontar para o sem sentido, que não há outro. É isso que faz o tempo todo, você não há outro, não há esse amparo, não vai haver. Então, nesses dois pontos, é isso que, essa ideia desse mal-estar provocado. Né? A gente tem, o que eu diria, enfim, eu diria assim, né, quando respondendo já talvez algumas coisas do Gabriel, né, eu diria tanto a psicanálise como a democracia, os dois apontam um tanto nessa direção. Né? O Gabriel estava, acho que lá em Vitória, não foi? Tá. Quando eu falei do texto, até lembro um pouco da sua pergunta, quando eu falava de um texto da psicanálise como um discurso do real, né? E aí ela como efeito de resistência, né? Então, aquilo que vem desde o Freud, discute, afinal de contas, por que, né, a psicanálise até hoje, quando vai fazer uma exposição do consultório do Freud, há 10 anos atrás, gerou movimento na rua, né? Assim, as pessoas contrárias a isso, né? E se você faz uma exposição sobre astrologia, ninguém está nem aí. Então, o que é isso, né, que ela provoca, que continua sendo debatido? Eu diria que a psicanálise, tal qual a democracia, os dois estão o tempo todo em risco. Né, constantemente em risco de serem dissolvidos, descaracterizados, distorcidos e por aí vai. Né? Então, a sua pergunta dessa ideia de qual democracia se trata, ela é fundamental, porque eu diria que a democracia está o tempo todo em risco. Né? Ela está sempre em risco de ser apropriada pelo capital. Tem a história do Banco Imobiliário, não sei se vocês conhecem o jogo. Claro que conhece, é óbvio, né? Monopoly. Não sei se você já deve ter jogado, e aquilo, eu tenho uma filha de 8 anos, eu jogo de vez em quando com ela, e começou a ficar muito aflitivo para mim, porque é isso, ou eu estou ganhando e estou me tornando um monopólio e acabando com ela, né? Ou o contrário, eu estou vendo a minha filha me levar à falência. Né? Eu não consigo mais jogar esse jogo que eu adorava quando eu era pequeno. E aí eu fui ver um pouco da história desse jogo, e o Banco Imobiliário, ele foi uma professora de economia, não lembro qual universidade, vocês jogarem na internet vocês vão achar, que montou esse jogo para mostrar como o capital leva sempre ao monopólio. Né? Era um jogo de crítica ao capital. Depois de um tempo, um aluno dela, ela viu esse jogo e falou: esse jogo tem potencial para ser vendido. Né? Falou para ela isso, e ela falou: de jeito nenhum. Ele fez o quê? Foi lá, patenteou o jogo e começou a vender, acho que um dos jogos mais vendidos no mundo. Isso tudo de coisas de internet, um pouco Wikipédia. Eu procurei algumas coisas oficiais, tem um artigo sério sobre isso mesmo. Enfim, o capital tem esse esforço o tempo todo, a gente sabe disso, né, de assumir aquilo que é a sua crítica. E acho que a democracia corre esse risco o tempo todo, tal qual a psicanálise. Nesse sentido, Gabriel, que eu tenho essa impressão de que falar, porque aí, de
falar que o mal-estar é estrutural e não um efeito do modo de produção, né, ou do modo social, é importante sim. Eu discordo um pouco de você nesse aspecto. Claro, aqui, entre psicanalistas e comunistas, a gente pode tomar isso como um axioma, né? Mas o fato é que tem um empuxo constante, né, de se dizer do mal-estar de um outro jeito. A gente tende disso. Eu lembro até, inclusive, na minha própria análise, eu falando para a minha analista, como é que eu paro com isso, né? Ela fala, você quer se adaptar? É isso? A gente vai ter um empuxo constante perigoso, e aí põe a psicanálise também em risco, de dizer que não é disso que se trata, né? O mal-estar não é um empuxo, então, adaptacionista, porque o mal-estar é o que ele é, né? Ele é um mal-estar, ele é um desconforto brutal, gigantesco. Então eu diria assim, que se trata de se reafirmar isso o tempo todo, como eu fiz o meu texto, mas de fato, eu concordo aqui, né, eu falava que passa por esse didatismo um tanto que esse texto exigiu na primeira vez que eu fui apresentá-lo. Então, tem umas perguntas mais importantes aqui, que você falou também, você citou o Davi, né, um trabalho interessante lá no México, né, do Davi Pavon, que o problema não é o mal-estar, mas a divisão da cultura, ou seja, que se trata, concordo com o Davi, no sentido de que é isso mesmo, né? Quando você estabelece formas onde você fixa ou você exclui, né? O Davi falava, a última vez que eu ouvi falar, ele falava dos garotos, dos estudantes que foram mortos pela polícia lá no México, né? Uma fala bem contundente. Ele falava, bom, o que são esses estudantes? Eles são objetuar, né? É isso, né? Do que ele chamava de uma tecnocracia, não, de uma, fugiu o nome, de um narco-governo, né, narco-governo, como ele dizia. Eu diria que, que de fato, e aí que de novo volta a minha tese da sustentação dessa democracia, até como o Rodrigo citou, uma certa, o esforço constante de uma radicalização da democracia, né, porque justamente é aí que se tocaria nisso, ou seja, a democracia como algo que lenta, devagar, de forma complicada e dolorosa e difícil, talvez consiga ampliar, né, essa possibilidade de variações de formas de lidar com o mal-estar, né. Aí toca na fala do Fernando. Então ele falou, bom, o Badiou aponta como uma pergunta absolutamente pertinente. Tinha mais coisa, mas tudo bem. É a democracia suficiente para isso? A gente tem, né, porque aí está ficando cada vez, eu diria, das leituras que eu tenho feito, até de um grupo que não é tanto do Badiou, do Zizek, né, a gente tem discutido um pouco sobre isso, o binômio, a diferença é reforma ou revolução, né, o grande problema da contemporaneidade, porque, bom, as duas coisas foram tentadas e está cada vez claro, pelo menos no atual momento, as dificuldades de sustentar isso, que é um pouco o exemplo que eu falava da moça no começo do texto, né. Então fica essa pergunta, a democracia é suficiente para conter? Né, ou seja, a gente parte para uma defesa radical, porque ela vai estar em risco o tempo todo, até de ser englobada, né? Ou seja, isso que eu estou fazendo é uma democracia quando a gente vê que não é, e a gente então vai brigar para a restituição, a contínua restituição democrática, ou a gente vai tentar pensar uma outra coisa que cada vez mais parece um pouco impensável, mas que eu acho que é uma das propostas do SEI, né? Bom, como é que a gente vai pensar esse impensável e talvez puxar a psicanálise para isso? Tinha mais coisa, o estranho e o diferente, o semelhante, mas acho que preciso concluir, né? Acho que sim. Eu acho que não foi propriamente uma pergunta, né, que foi feita para mim, foi mais um comentário, mas queria aproveitar a oportunidade, né, para... aproveitar só o momento para fazer um último comentário, né, que eu acho que eu não falei em nenhum momento de guerra política, né, porque eu acho que o mais importante, que eu tentei falar muito rapidamente, é que as duas coisas são contínuas, né? Então seria um uso retórico assim dizer as duas coisas, né? Porque a ideia de estudar essa teoria da guerra e colocar ela para ser pensada hoje é como que a política é um mecanismo de guerra atual, né? Com esses meios simbólicos que a gente tem,
né? E que o que eu tento pensar, né, já pensando no que o Ivan foi falando, é que, na verdade, para mim, a maneira com que a democracia foi construída estruturalmente, ela já diz, né, no Brasil, né, de uma estrutura criada por vencedores e que a qualquer momento em que o jogo não tiver, como a gente viu, né, o jogo não tiver de acordo com o que eles esperam, né, isso vai ser usado e toda a nossa estrutura de leis e o nosso jurídico vai ser usado para fazer isso se reverter. Então, eu acho que sim, que a democracia é um caminho, mas acho que vai precisar de uma reestruturação pesada, né, para a gente conseguir abrir novos caminhos aí dentro. Porque do jeito que está, é bem difícil que uma mudança real seja feita, né? Porque, como a gente já viu, né, nesse tempo aí, a gente tem toda uma estrutura para a manutenção do poder de uma classe, né? Obrigada, Aline. Vou passar, então, para a Lilian. Comentando também a questão do Gabriel, né, sobre a democracia entrar nesse jogo de consumo. Quanto a isso, assim, eu fiquei aqui pensando, né, o quanto que é um paradoxo mesmo falar de democracia dentro do capitalismo, né, que, como a Aline disse, sempre um jogo de forças que vai buscar, né, e vai recuperar o jogo do poder para o lado do mais forte. E fazendo um paralelo com a questão do mais de gozar e a mais-valia, que seria a dimensão excessiva, né, do excesso ali do sujeito, o quanto que a democracia ela não pode entrar numa tentativa de fazer um equilíbrio, né, aquele em cima do muro que sempre vai estar servindo a um jogo político. Porque, assim, a democracia dentro do capitalismo, ontem a gente teve o nosso exemplo, né, a gente foi cometido por um exemplo de que ela, não sei, a meu ver, assim, ela não funcionaria. Eu agradeço a todos e todas da mesa, muito obrigada. Acho que deu uma prévia, né, do que nós teremos aqui no restante do dia. Infelizmente, eu realmente tive que cortar várias perguntas aqui, porque estavam me oprimindo ali do outro lado. Brincadeira. Não, mas que é necessário mesmo, já adentramos o horário. E, bom, acho que foi ótimo, foram todas as falas excelentes. E eu convido a todos a continuar aí o restante do dia com as restantes das apresentações. Obrigada.